Olá, bem-vindos a esse primeiro programa fechamento do início do ano. Eu espero que todos que nos assistem, que nos acompanham, tenham passado aí um bom fim de ano, um Natal bom, um fim de ano bacana. Queria depois que quem quisesse contar aí onde é que passou aí a virada do ano. Estamos aqui iniciando esse 2024 com muita esperança, é natural desse período também, com muita apreensão, muitas dúvidas. E nós estamos aqui firmes, mais um ano, esse ano que a Carta Capital, inclusive, completa 30 anos de existência. Continuamos aqui firmes, às vezes não nem tanto, mas fortes, às vezes nem tanto, mas estamos aqui para mais um ano, o 30º ano da Carta Capital. Eu, obviamente, queria complementar a Fabíola e o Maurício, e queria perguntar, Fabíola, teve um bom período de festas, foi legal, está tudo bem? Foi uma passagem de ano maravilhosa, junto com a família, meus filhos, netos, pais. Foi tudo bem, graças a Deus. E vocês? Muito bem, ótimo. Maurício? Tudo em paz também, com a família. Passei o Natal em Teresópolis, aqui no Rio, cidade muito agradável, né? E o Ano Novo aqui mesmo, no Rio. Maravilha, maravilha. Assistiu os fogos de Copacabana, foi isso? Eu assisto da janela ao longe. Tá certo, tá certo. Para preservar o celular, senão não estava nem aqui no programa hoje. Não, mas você não está usando ainda não usou aquele serviço não do governo aí de bloqueio de celular, pô? Mas eu, assim, posso precisar a qualquer momento, né? Morando aqui no Rio. Tá certo. Bem, a gente começou, obviamente, essa semana. Quer dizer, a gente saiu dessa fase festiva, tem um Natal no meio, essa data cristã, e aí a gente se depara com esse fenômeno de mais um cidadão de bem, obviamente agindo em nome da sociedade, do melhor para o Brasil, que é o vereador Rubinho Nunes, que resolveu insistir para ter essa CPI. Na verdade, ele usou um subterfúgio, desculpe, para falar que ia investigar as ONGs estranhas que fornecem comida e drogas na Cracolândia, mas, na verdade, o alvo dele é o padre Júlio Lancelotti. O Rubinho Nunes, eu só queria dizer rapidamente aqui que, além de ser do MBL, e de ser um dos fundadores do MBL, de uma região aqui de São Paulo, onde o MBL nasceu em Jundiaí e, inclusive, está sendo, tem processo de investigação em relação ao MBL por desvio de dinheiro, mau uso de dinheiro, prestação de contas esquisitas e tal. O senhor Rubinho Nunes, antes de criar essa CPI, o grande momento dele foi destinar cerca de 1,5 milhão de emendas para festas e videoconferências de um ex-vereador acusado de corrupção e desvio de dinheiro. Então, esse é o Rubinho Nunes, que acha que é necessário investigar o padre Júlio Lancelotti e sua obra. Desculpe novamente, a gente sabe muito bem qual é o objetivo disso, no fundo, aí um objetivo eleitoral, na falta de uma bandeira e de um candidato forte, no risco do Ricardo Nunes, o prefeito, perder a eleição, você quer criar um certo tumulto com um dos símbolos que o bolsonarismo identifica como um símbolo da esquerda, que tem relações, por exemplo, com Boulos e com outros nomes do campo progressista. A ideia, obviamente, aí é tentar criar factóides para usar na eleição. É aquela velha tática que muitos bolsonaristas usaram tanto na CPI quanto na sabatina do Flávio Dino. Mesmo que eles percam o debate, eles gravam aquilo, colocam nas suas redes sociais para animar a militância. Agora, aparentemente, está tudo saindo pelo... Então, já virou, antes mesmo de começar, uma espécie de tiro no pé, um tiro pela culatra, não, Fabíola, pelas últimas notícias que a gente tem visto desse caso. Exatamente, Sérgio. Eu faço um paralelo, né, desse pedido de CPI com a CPI do MST. A impressão que eu tenho é que eles criam, né, como você falou, esses factoides, né, para criar situações midiáticas, né, de espetáculo, para colocar nas mídias sociais e para manter, né, os bolsonaristas, né, os seguidores, né, da extrema-direita mobilizados. Eles querem alimentar esse discurso ideológico. A gente está vai estar começando um ano que vai ter eleições municipais, né? Eu acho que até diferente de outras eleições municipais, eu acho
que a desse ano vai ter muito essa questão ideológica, apesar de eleição municipal discutir muito questão local e tal, mas eu acho que esse ano vai ter esse diferencial ainda dessa polarização, né, do bolsonarismo e do campo democrático, digamos assim. A impressão que eu tenho é exatamente isso. Agora, a repercussão foi muito ruim, né? O próprio prefeito chegou a ligar para o padre Júlio, dizendo que não tinha nada a ver com isso, né? Já disse também que o padre não tem nenhum convênio com a prefeitura, portanto, não teria o que se investigar, né? Porque se fala que vai investigar as ONGs que poderiam ter algum convênio com a prefeitura, padre Júlio não tem convênio nenhum. A repercussão foi tão negativa que alguns vereadores já estão retirando o nome. Eu vi agora à tarde 4 vereadores retiraram o nome da lista, já tinham 24, agora só tem 20. Precisa de 28 nomes, né? Eu não sei se essa CPI ela vai ter continuidade, né? No começo dos trabalhos, em fevereiro, a gente vai poder analisar isso melhor. Mas, assim, a repercussão não foi boa, né? Todo mundo conhece o trabalho do padre. E aí, pegando uma fala de Gleide Hoffmann, que falou, não diziam que era o PT que ia perseguir os cristãos. É isso que a gente está vendo, é uma perseguição, uma criminalização de um padre católico que está fazendo um trabalho social, né, que não tem nenhum vínculo político com nada, mas é um padre declaradamente progressista, então é uma perseguição, uma clara perseguição e criminalização do trabalho social que o padre Júlio desenvolve. Então, aliás, o padre Júlio hoje deu uma declaração, falou, se eu morrer, a Cracolândia vai acabar? É uma boa pergunta. O Thiago Ayama, Fabiola, foi nessa mesma linha. Ele lembrou também, depois diziam que era o Lula que ia perseguir os cristãos, prender padres, fechar igrejas. O Carlos Almeida. Já teve o caso do sujeito que usou o aplicativo do governo só para testar e transformou o celular num peso de papel. A Tatiana Nascimento. O MBL faz questão de dizer que o Rubinho Nunes é um ex-MBL. Como diz o ditado, quem pariu Matheus que o embale. O cara ser considerado ex-MBL, o cara está muito embaixo, né? Quer dizer, não, você não é doido, você é ex-MBL. A Maria Hilda Cotrim, estou indignada. E o Carlos Almeida aqui de novo. CPI das ONGs. Como o padre Júlio disse, não existe um ONG padre Júlio. A gente teve, a Fabíola lembrou esse caso aí dos 4 vereadores que alguém se declararam enganados, não sabiam. Um deles é a Tami Miranda, e ela acabou tirando a assinatura depois também ter sido pressionada, porque quando houve a decisão dela de fazer a mudança de sexo, o padre Júlio apoiou essa decisão quando ela estava sendo execrada justamente por esses cidadãos de bem que depois votaram nela lá, numa história. Mas ela é um dos nomes que retirou. Agora, Maurício, quer dizer, aparentemente a Fabíola levantou um ponto importante, embora as cidades tenham, uma cidade como São Paulo, tenha problemas muito mais graves para lidar, que é uma quantidade sem fim de pessoas morando na rua, uma pobreza, problemas de habitação, de transporte. Essa discussão ideológica parece ser o caminho que o bolsonarismo vai escolher e talvez tenha algum resultado, algum sucesso nessa empreitada de transformar essas eleições municipais, que deveriam ser uma discussão mais técnica. A ideologia, obviamente, sempre faz parte, porque são visões diferentes do mundo. Obviamente, ninguém está dizendo que não tem ideologia na eleição. Mas ela parece se tratar de temas que não dizem respeito à cidade, né? Não dizem respeito à cidade, e ficar discutindo questões morais que um prefeito não pode decidir. Não te parece? Perfeito, Sérgio. Eu acho que a chance de vitória na eleição, sobretudo na capital de São Paulo, né, para o bolsonarismo, elas aumentam na medida que eles consigam trazer para esse terreno aí, o embate eleitoral. Como você falou, longe dos problemas naturais, é uma discussão municipal, né, os problemas da cidade, longe também até da polarização nacional, que vai permear toda essa campanha, mas trazendo para essa pauta de costumes, né, para essa coisa, para esse embate menor, digamos assim, né? Agora, nesse caso aí do vereador Rubinho Nunes, né, você já falou um pouco sobre ele, sobre a questão das festas e lives, quer dizer, como ele utiliza o mandato, né? A gente não deveria nem estar falando, né, de uma figura dessa, né, porque isso só demonstra o baixo nível da vereança hoje, né, em capitais como São Paulo, aqui no Rio também,
mas o fato que ele consegue mídia com isso, num ato que, na verdade, mistura o bom estilo bolsonarista, é um tanto de má-fé com outro tanto de burrice. Né? A má-fé na abordagem em relação a programas sociais, como o caso da Cracolândia e dos moradores de rua, né? Sempre tentando criminalizar, sempre tentando colocar sob suspeita o trabalho das pessoas, tentando levar auxílio a uma situação de miséria humana, econômica e pessoal muito grande, que é fruto, no final das contas, de um sistema que eles mesmos defendem, né? Que essa bancada e esse setor da sociedade sempre defende. Essa é uma contradição. E a burrice foi atacar o Padre Júlio, né? O Padre Júlio, eu não gosto de usar o termo inatacável, né? Porque, enfim, mas o Padre Júlio é praticamente a pessoa inatacável. Quem que vai falar o quê do Padre Júlio, entendeu? E o Padre Júlio, lembrando, nós tivemos outras pessoas ligadas à Igreja Católica e também identificadas com a esquerda, para citar só os dois exemplos talvez mais conhecidos, o Frei Beto, Leonardo Boff. E o Padre Júlio, embora seja um cara progressista, um padre que tem atuação claramente progressista, ele não é de falar muito sobre posições dogmáticas em relação à política. Né? Ele gosta muito de falar muito de Jesus, do Evangelho. Enfim, ele é um cara que não tem por onde atacar, e lembrando que ele já havia sido alvo de ataques aí por conta de um ato de rua que ele participou, quando alguém falou alguma coisa sobre Israel, ele foi atacado já por isso. Quer dizer, a segunda leva de ataques contra o Padre Júlio, aqui fica, acho que, desagravo de todos nós, e não só aqui da Carta Capital, Sérgio Fabíola, mas eu acho que de toda a sociedade sensata, o desagravo é o que está acontecendo com o Padre Júlio Lancelotti. Sim, eu queria aproveitar e fazer uma correção aqui, porque eu acabei cometendo um erro, que falei da opção de mudança de sexo, e falei a Tami, na verdade é o Tami, então fica aqui o registro dessa correção. Maurício, o Padre Júlio tem recebido muitos e muitos apoios. Eu vou ler aqui uma mensagem da Silva Sampaio aqui também, que está nos acompanhando. Até onde chegou a maldade desse povo? Vamos marcar uma mega manifestação em São Paulo em favor do Padre Lancelotti. O mal e o ódio não podem vencer quem vive para fazer o bem. Conclamemos o nosso povo. Bem, você disse, Maurício, que o Padre Júlio não é inatacável, mas, na verdade, o Padre Júlio sempre foi usado como uma espécie de biombo para o extremismo de direita em São Paulo. Não é de hoje, ele já foi atacado por inúmeras figuras. Já foi alvo, por exemplo, dos tucanos, quando fazia críticas à forma como a cidade lida, principalmente com os sem-teto, que é o grande trabalho do Padre Júlio. Quer dizer, ele ao tomar uma decisão, ao optar por uma ação social que é necessário fazer e ser focada para ter o efeito que tem, como ele faz, ele obviamente escolheu fazer essa ação social com os desvalidos das ruas, as pessoas em situação de rua. E esse é o trabalho que marca a história dele. Temos até essa lei agora, que é a Lei Padre Júlio, contra as construções que tentam afastar ou impedir que pessoas em situação de rua durmam ou se instalem numa determinada região. Mas ele, por isso, já foi alvo de inúmeros prefeitos de São Paulo. Então, ele é sempre uma figura atacada por essa situação. Mas ele realmente nunca se posicionou politicamente, ele nunca teve um partido, ele nunca entrou numa campanha, ele nunca falou de um candidato A ou B. Conhece-se, as posições dele são conhecidas por conta do trabalho social e da forma como ele lida e como ele interpreta o Evangelho. Então, esse é o trabalho do Padre Júlio, e por isso ele tem tanta força, e por isso ele tem tanta penetração, e a forma como ele foi apoiado nesses dias por políticos, por artistas, por celebridades, mostra essa força. Por isso eu acho que essa CPI não deve prosperar, já é um primeiro tiro na culatra do bolsonarismo. Agora, eles estão em busca de uma causa, né? Em busca de causar, pelo menos, né? Inclusive, Sérgio, é uma coisa que vem sendo questionada, é o fato determinado, né? Porque um dos critérios para a criação da CPI é um fato determinado. Pelo que eu tenho visto, tem muitos questionamentos em relação ao argumento que ele dá, né? Que é para investigar as ONGs que estão fazendo um trabalho social, não tem nenhum indício, né, de crime, né, se ainda tivesse. Então, um trabalho que está sendo feito, até pela ausência mesmo do Estado, né, ali naquela condição que esse pessoal de rua vive, ou seja, me parece que não tem realmente nada muito concreto. E, portanto, não está dentro dos critérios que a legislação exige, que é o fato determinado. Não, por isso. E depois o quê? Vai chamar o Padre Júlio para depor quantas vezes na CPI?
a convite. E que ele nem está ligado a nenhuma ONG, inclusive. E fora isso, quer dizer, como se trata o problema da Cracolândia, que só aumenta? Quer dizer, primeiro, toda tentativa de porrada e bomba deu no que deu uma dispersão da Cracolândia. Era concentrada, se espalhou pela cidade, agora a própria prefeitura pensa em trazer de novo esse grupo para uma região específica. Obviamente é muito mais fácil você ter um controle social quando você está mais concentrado. Quer dizer, até agora a cidade nunca apresentou um plano. O plano que melhor tratava isso, que era o Braços Abertos criado durante a prefeitura de Fernando Haddad, acabou sendo demolido. Acabado. E é uma tragédia que dura 20 anos já em São Paulo, sendo que outras cidades da mesma dimensão de São Paulo, com o mesmo problema, trataram das suas cracolândias com diferentes modos, mas resolveram, né, de diferentes maneiras. São Paulo não consegue ter uma solução, não consegue ter uma ideia, a não ser essa ideia de dispersão, de bater, de prender ou de internar compulsoriamente, que a gente sabe o que acontece. Tempos depois, a aglomeração volta. Nós temos aqui outras mensagens. A Dayana: uma injustiça com o Padre Júlio, um verdadeiro cristão que só faz o bem. A Maria Helena Neri: o Padre Júlio é o alvo desses ordinários que nada fazem em seu mandato. E a Tatiana Nascimento fala novamente: o trabalho do Padre Júlio é uma ação da Arquidiocese de São Paulo. A CPI vai investigar quem? A Igreja Católica? O Dom Odílio? O Papa? Tatiana, se o Rubinho Nunes pudesse, ele investigaria o Papa, né? A gente sabe, o padre Lancelotti, o Papa são todos comunistas, né? Aí trabalhando contra o Brasil. Mas bem, vamos acompanhar, mas aparentemente o tamanho da reação já deve enterrar essa CPI. Vamos ver agora o que deve acontecer até o fim do recesso parlamentar, se esse assunto some, ou se em fevereiro ele volta à pauta. Mas é bom todo mundo ficar ligado, porque essa parece a arma da extrema-direita para tentar ter algum grau de competitividade nessa eleição de São Paulo, que continua ainda, obviamente, muito indefinida. A gente ainda não sabe quais são os candidatos, como é que as forças vão se organizar. Outro assunto dessa semana também, que começou aí, como a gente está nesse ambiente cristão também, a gente pensa assim, por que só pode ser a falta de oposição. Na falta de oposição, o PT resolveu brigar entre eles. É uma briga de irmãos, uma briga fratricida entre, na verdade, o Haddad, o ministro Haddad, e a parte do PT, capitaneado pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann. Isso começou com a entrevista do Haddad. O Haddad ali falou de 2 pontos. Tratou da sucessão presidencial de 2026, dizendo que o Lula é o candidato natural, já de consenso dessa aliança que hoje governa, mesmo que seja, talvez tenha sido cedo demais para falar sobre isso. Depois ele reclamou que atacam a política econômica dele, mas elogiam os avanços do Brasil. O Brasil teve alguns avanços, quer dizer, o ano foi melhor do que se imaginava, houve uma redução da inflação, queda no desemprego, os juros começaram a cair finalmente, a economia, que o mercado previu um crescimento de 0,8%, na verdade vai crescer perto de 3%, mas está longe dos problemas serem resolvidos. O Brasil contou também com alguma mudança. Isso aconteceu internacionalmente, a inflação, de certa forma, teve uma queda mundial, quer dizer, teve mecanismos que foram também importantes, mas as decisões que o governo tomou foram essenciais para que você tivesse, no fim do ano, um resultado melhor do que se imaginava. Não estou eu aqui dizendo que tudo foi sorte, como a oposição diz, mas tem um grau ali de um ambiente melhor do que se imaginava diante da guerra da Ucrânia e logo depois desse conflito no Oriente Médio. Mas há uma melhora significativa. Agora, um ano de 2024 vai ser muito mais difícil e talvez seja agora a hora da onça beber água. E aí eu começo aqui, Fabíola e Maurício. Para vocês, quem tem razão nessa conversa? E não vem com essa aqui, briga de família, não se mete a colher, a gente vai meter a colher aqui. Fabíola, quem tem razão? Haddad ou Gleisi? Não, na verdade, eu acho que a preocupação de Gleisi, não só de Gleisi, né? Rui Costa também, ele ao longo do ano
ele vem defendendo, junto com o Gleisi, que o governo precisa investir, ou seja, gastar. Mas eles estão visando justamente a eleição, né? Esse ano a gente vai ter uma eleição importante que vai ser a sala de entrada da eleição presidencial de 2026, no caso. Assim, Haddad tem recebido muita crítica porque ele está tentando controlar os gastos, né? E está ressentido, porque essas críticas vêm do PT. Quando chegou no final do ano, o balanço do ano, o próprio PT divulgou muito o balanço do ano, mas creditando ao governo, como você disse, e não a Haddad. Então, ele está ressentido em relação a isso. Tem razão por estar ressentido, porque foi um esforço dele a negociação com o Congresso, foi um esforço dele negociar com o Banco Central para baixar os juros, e não tem esse reconhecimento nem mesmo do PT. Mas Gleisi e Rui Costa e a cúpula do PT, né, sempre foi contra, em todos os governos, com esse controle de gasto, e defende o investimento, e esse ano é que vai defender mesmo, porque é ano eleitoral. Vai defender o PAC, vai defender mais políticas públicas, políticas sociais, porque isso se reproduz em voto também. Então, os dois têm razão. Maurício? Eu acho que algumas coisas têm que ser pontuadas nessa história toda, Sérgio. Primeiro que, de fato, como você já falou, foi um ano vitorioso para o Fernando Haddad, né? A política econômica dentro desse principal objetivo aí, para o controle fiscal, ela acabou sendo vitoriosa. Tivemos aumento no PIB, diminuição do desemprego. Pela primeira vez, desde 2015, chegamos ao final do ano com os alimentos em baixa, quer dizer, uma série de vitórias que elas são creditadas ao governo. E aí, quando se acredita ao governo, se acredita ao governo Lula, né? O presidente Lula. Aí talvez, embora eu também concorde com a Fabíola que ambos têm razão nessa discussão, cada um do seu ponto de vista, mas talvez, e aí também, né, entra o jornal, no caso o Jornal Globo, que publicou a matéria, quis trazer também como destaque na entrevista. Mas o fato é que quando o ministro Haddad reclama, quando falam bem, falam viva Lula e eu sou austericida. Enfim, eu acho que são duas coisas. Faz parte do jogo político o PT enquanto partido, e aí eu digo que a deputada Gleisi tem razão, o partido puxar para a agenda do partido, puxar para a agenda da esquerda, puxar para a agenda mais progressista. Isso aconteceu em todos os governos Lula, né? No governo Dilma também, o PT sempre teve a esquerda do governo, né? Puxando o governo para a esquerda, porque existem outras forças que puxam do outro lado. Isso faz parte do jogo político, o Haddad sabe disso. Agora, eu não acho que haja uma má vontade do PT em relação ao Haddad, mas quando se fala em vitória da política econômica, é vitória do Lula. E o Lula continua no comando. Essa é a questão. O Lula, embora algumas matérias, alguns jornais tentem minar, né? Ainda que nas entrelinhas, uma possível vitalidade do Lula, ou dizendo que o Lula não é mais aquele, no fato, o Lula, eu pelo menos vejo dessa forma, ele tem uma estratégia sob controle do governo, e a estratégia, além de domar o bolsonarismo, virar-se a página, coisa que o governo se debruçou com afinco esse ano de 2023, que se encerrou. Além disso, você conseguir segurar a economia a tempo de, em 2026, chegar com um quadro positivo que possa aumentar a popularidade do governo e permitir, inclusive, a expansão de outros programas sociais. E, nesse caso, quem seria o candidato em 2026? O Lula. Eu acho que é ponto pacífico. E agora, o pessoal da terceira via, né? Tanto o bolsonarismo está um pouco perdido, porque, além de não ter o Bolsonaro, não tem um nome, né? Por mais que o Tarcísio de Freitas, como governador de São Paulo, seja naturalmente um nome forte, a gente lembra, o Sérgio, eu sempre lembro isso aqui, o governador de São Paulo quase nunca ganha eleição, acho que nunca ganhou para presidente, quer dizer, isso por si só não fortalece, outros nomes não aparecem, e do pessoal da terceira via, seria muito interessante começar a discutir a sucessão do Lula agora. Essa é uma agenda do Jornal o Globo, interessante para eles, mas não para o PT, não para o governo, nem para o próprio ministro Haddad. Bem, eu vou voltar aqui ao ponto do Padre Júlio, porque a gente tem uma mensagem aqui da Yara Oliveira. Essa CPI é a coisa mais sem noção que já vi. Nós deveríamos puxar uma CPI contra esses vereadores. Sinceramente, esses vereadores ou não têm o que fazer, ou são serviçais da burguesia. A CPI contra o Padre Júlio é porque ele defende os pobres, oprimidos. O Tiago Ayama faz uma pergunta boa. Se a eleição municipal será o terceiro turno de 2022 ou o turno zero de 2026? Tiago, eu acho que é o turno zero. Algumas razões o Maurício até levantou aqui. O bolsonarismo, nesse momento, está desorganizado, não tem um líder, não tem... O Mito está proibido de concorrer e aparentemente continuará assim, a não ser que o Zanin
tome uma decisão diferente, porque todo mundo já sabe que o recurso do Bolsonaro contra a decisão do TSE no Supremo foi parar na mão do Zanin. E vamos ver. O Zanin já nos deu algumas surpresas, já nos fez algumas surpresas nesse primeiro ano dele no STF. E, bem, vamos esperar para ver como é que ele vai reagir. Mas eu acho, Thiago, que é um turno zero, porque é o seguinte, é um momento, a gente vai saber o seguinte, chegará a esquerda, o campo progressista, puxado pelo governo do Lula, do presidente Lula, com mais força nessas eleições, e conseguirá fazer mais prefeitos e mais vereadores, ou essa diferença será tão pequena que aumentará a chance de uma reorganização desse campo, não do bolsonarismo em si, mas do bolsonarismo mais uma direita, vamos dizer assim, mais tradicional, para ter um nome forte capaz de competir em 2026. Os mecanismos... muita gente diz que não há mesmo um vínculo direto assim, entre uma eleição municipal e uma eleição presidencial, nesses termos assim, você teve um resultado muito positivo para uma força ou outra força numa eleição municipal, não se traduz necessariamente na eleição presidencial, mas se traduz na eleição para o Congresso, porque muitos prefeitos depois serão candidatos, ou ex-prefeitos serão candidatos a deputados e senadores, eles também têm muita influência para também fazer com que os seus nomes preferidos nas eleições para deputados e senadores tenham força eleitoral. Então, o importante, na verdade, o grande reflexo que você tem numa eleição municipal talvez depois da composição do Congresso. A gente sabe muito bem o que tem acontecido agora desde da eleição do Lula. É um Congresso que é muito mais rebelde, vamos dizer assim, muito mais de oposição, tem uma agenda completamente diferente, ou muito diferente da agenda do governo federal, e tem muito mais autonomia por conta de todas as medidas que foram sendo tomadas em relação ao orçamento, em relação às emendas impositivas, as emendas do relator, o orçamento secreto, que agora mudou para uma outra figura, mas continua tendo, vide a votação no fim do ano, em que os deputados e senadores diminuíram a parte dos recursos que seriam aplicados no PAC para passar para emendas, né? Então, eles decidem, e aí decidem de uma forma desorganizada, pensando só no seu interesse paroquial, sem pensar no conjunto, porque o grande interesse, na verdade, a grande sacada de um projeto como o PAC é organizar os investimentos no Brasil a partir de eixos para trazer um dinamismo econômico. Quando você quebra isso e passa a decisão paroquial dos deputados e senadores, os investimentos eles têm muito menos repercussão regional e até nacional do que se eles tivessem inserido um plano com começo, meio e fim, que tenham ideias e que tenham ali eixos de transformação econômica. Então, esse é o grande valor da eleição municipal, que a gente vai ver agora. Não sei, queria ouvir também a Fabíola e o Maurício sobre o que podemos esperar dessa eleição. Também ainda está muito cedo, muitas candidaturas ainda não estão definidas, obviamente que isso também, a eleição, a maioria dos brasileiros só vai começar a prestar atenção na eleição municipal lá para junho e julho, mais para julho do que para junho, mas o que dá para esperar, Fabíola, dessas eleições municipais? Sérgio, eu concordo com você em partes em relação à influência que a eleição municipal terá, sobretudo para o Congresso, né? Porque é aí, nesses arrumados locais, né, que saem os candidatos para o Legislativo, seja estadual ou federal. Eu acho que vai ter... E, assim, como você falou, o Congresso, né, está cada vez mais poderoso. Então, esses arranjos locais, né, repercutem no poder que esses novos deputados, e tanto estadual não, mais federal, deputado federal no Congresso, que terá um poder importante. Agora, eu não descarto a força do bolsonarismo, não.
principalmente nas grandes cidades, nas grandes capitais e cidades de região metropolitana, alguns polos, algumas cidades polos mesmo do interior. Porque o que a gente vem acompanhando, eu acho que o Brasil ainda está muito dividido, assim como esteve em 2022, não polarizado do ponto de vista de partido, mas do ponto de vista de costumes, de moral, e eu acho que isso não mudou. As pessoas estão cada vez mais divididas, né? Se dividindo mesmo em blocos, até em guetos, de não se afinarem mais politicamente por conta da questão moral mesmo, por conta dos costumes, que isso tem pautado, é uma agenda que está pautando muito a vida social. Então, eu acho que essa polarização do bolsonarismo e o antibolsonarismo, ou o petismo e o bolsonarismo, eu acho que ela vai acontecer. As eleições municipais em muitas cidades grandes, né? Não digo nas menores, mas nas grandes eu acho que a gente ainda vai ver muito essa disputa. E eu acredito, inclusive, que tanto de um lado como do outro, né, tá se traçando estratégias, né, para fazer muitos prefeitos e vereadores, né, porque eu acho que isso vai ter uma repercussão nas próximas eleições também. Maurício, só complementando rapidamente, lembrando que nas últimas eleições, na verdade, nas últimas eleições municipais de 2020, o PT teve um movimento ali afundado pela Lava Jato, o crescimento do bolsonarismo, a prisão do Lula, tudo mais, teve o seu pior desempenho em muito tempo, e a esquerda, de forma geral, sofreu bastante. Então, me parece que o PT não tem nem 200 cidades, nem 200 prefeitos, de mais de 5 mil, é muito pouco, né? 180, alguma coisa. Cento e pouco, exatamente. E eu acho que a tendência é também crescer esses partidos do centro, como o PSD de Kassab, né? Eu acho que Arthur Lira vai trabalhar muito para eleger prefeituras, né? Porque ele quer se cacifar, enfim. É uma eleição que promete. Então, Maurício. Respondendo ao nosso espectador, eu acho que, pegando toda essa análise que a Fabiola fez, eu acho que em grandes cidades, como, por exemplo, Rio, São Paulo, nas grandes metrópoles, vai ser uma espécie de terceiro turno, assim. Por exemplo, o caso de São Paulo, o Ricardo Nunes, embora não seja bolsonarista raiz, ele tem o apoio do Bolsonaro hoje, representa todo esse polo político, e tirar o Ricardo Nunes é uma coisa importante para quem está na oposição hoje e quem apoia o governo Lula. No Rio acontece o contrário, as forças estão se consolidando em torno, para isso está se encaminhando, né, em torno do Eduardo Paes, numa tentativa de evitar, no caso, que o bolsonarismo tome a prefeitura e volte a ter força numa cidade importante onde o Bolsonaro, lembremos bem, ganhou do Lula, venceu o Lula, né? Foi 53% e pouco a 46% e pouco, se não me falha a memória. Aí, quer dizer, isso se repete em Belo Horizonte, se repete em Porto Alegre, em vários lugares. Mas, e aí pegando essa questão que a falou sobre Arthur Lira e outros políticos, nas cidades do interior, de norte a sul do Brasil, vai ser uma espécie de turno zero. Porque, primeiro, você sentir os efeitos já de acordos de políticos e pontos da economia, da política econômica do governo que avançaram ao longo de 2023, vão se refletir, e continuar avançando ao longo de 2024, vão se refletir no pleito municipal. Isso pode fazer com que a eleição municipal seja realmente determinante para a correlação de forças futuras, e sim para 2026. Nesse ponto, seria um turno zero. Pois é, a gente está falando sobre São Paulo, obviamente uma situação ainda muito indeterminada. A gente sabe que o Boulos tem uma posição já consolidada, deve ser mesmo, dificilmente não irá para o segundo turno. Obviamente ainda tem muito avanço para fazer, lembrando que em São Paulo o Lula venceu, embora tenha perdido para o Bolsonaro no estado, o Lula venceu o Bolsonaro na cidade de São Paulo. Então há um bolsão ali de um eleitorado que ainda é simpático, muito mais do que, por exemplo, no interior, que virou uma espécie de deserto, um eleitorado muito mais simpático às ideias progressistas. Então, o Boulos ali tem um campo para crescer. Esse candidato que vai ser o opositor do Boulos é que ainda não está claro, porque tem o Ricardo Nunes, que é, obviamente, o favorito para ser esse segundo nome, porque é o prefeito, detém a máquina, tem o dinheiro, mas ele se divide ali no apoio ao bolsonarismo. É uma coisa oscilante, né? Uma hora vai, uma hora vem, e não está muito claro ainda. E tem essa sombra do Ricardo Salles, que a gente não sabe ainda também se será candidato, se terá esse palanque. Então, esse campo ainda
do bolsonarismo não tá definido, e nós temos aqui a saber qual será a força do Tarcísio, lembrando que tanto Lula como Tarcísio, incrivelmente, da cidade de São Paulo, tem uma avaliação um tanto quanto parecida em percentuais. O Tarcísio, que essa semana decidiu, deixou claro que vai enterrar as câmaras dos uniformes da PM, embora todos os testes que tenham feito, mesmo tendo sido um projeto piloto, os projetos pilotos mostraram um avanço de duas coisas. Primeiro, caiu a mortalidade de policiais, o que deveria ser uma coisa que a PM deveria valorizar, e caiu os assassinatos cometidos por policiais. Quer dizer, as câmaras tornaram tudo mais seguro. Embora os números e os dados mostrem isso, qual é o discurso do Tarcísio e de tantos outros? Não temos provas que funcionam. Aliás, eu queria só fazer um comentário rápido aqui, porque a ideologia no Brasil, em certos momentos, chega a ter uma cegueira tão imensa. Outro dia eu vi uma matéria, não tem nada a ver com isso, não, que depois a gente vai voltar ao caso, mas eu vi um assunto que era o seguinte: você fez aquela reforma trabalhista. Não, você fez a reforma trabalhista, até hoje você não sabe se foi bom ou não para a sociedade. Aí um economista, disse que não, embora a gente não tenha nenhum dado concreto para saber se foi bom ou não, tudo indica que a reforma trabalhista causou benefícios à sociedade. Quer dizer, eu é economista, é o delírio. Mas voltando ao caso da Câmara, é um absurdo, porque, na verdade, é um projeto que deveria ser adotado de forma generalizada no Brasil, embora os policiais ali tenham lá seus truques para evitar certas coisas, mas, claramente, ela melhora para todo mundo que faz parte disso. Melhora para os policiais, torna o serviço mais seguro, melhora para o cidadão fragilizado, ameaçado na rua, que corre menos risco de ser assassinado por policiais. Mas não parece ser esse caso. Fabiola, você acha que uma decisão como essa traz votos, afasta ou atrai votos para uma figura como Tarcísio? Na verdade, dando continuidade ao que a gente estava falando das eleições municipais e até mesmo do Padre Júlio, que tudo agora é politizado, né? Embora em São Paulo tenha sido uma iniciativa do governo João Dória, um prefeito governador da direita, né? Não é da extrema-direita, mas tem origem de direita. Tucano. Hoje se associa, né, as câmeras à esquerda. Por isso que o governador de São Paulo é tão resistente, porque acha que isso... E esse debate está se dando na sociedade também. Tudo agora quem é de direita, quem é de esquerda. Está mais que comprovado, como você falou, que o uso das câmeras tem ajudado muito no combate, né, à violência, tanto contra o cidadão comum, contra o próprio policial. O próprio policial deveria ter interesse, né, nisso, o policial honesto, não teria problema nenhum em usar a câmera e também estaria se protegendo, né? E eu acho que também tem gerado muita polêmica ideológica em relação a isso, porque o próprio governo federal está defendendo, né, o uso dessas câmeras nos uniformes. Inclusive, tem um projeto aí que foi até lançado, foi ontem ou foi hoje, não lembro exatamente, pelo Ricardo Capelli, que ele vai sugerir que uma ação do governo federal com as diretrizes para que os estados implantem de uma forma uniforme, né? Uma coisa que seja padronizada em todos os estados, né? Existe uma possibilidade de, no começo de fevereiro, ser apresentado aí esse projeto para que os estados assumam, né, esse tipo de proposta e implantem nos seus estados, né? Vamos ver no que vai dar. Mas eu acho que todos os temas hoje que estão colocados terminam sendo ideologizados e discutidos de forma de esquerda ou direita, ou extrema-direita, né? Não por acaso, Maurício, e não por acaso mesmo, isso não é uma expressão apenas, um penduricalho para fazer a passagem, é que aumentou o número de assassinatos de policiais cometidos por policiais em São Paulo nesse primeiro ano de governo do Tarcísio. Não é coincidência, né? E a gente teve, obviamente, aquela chacina lá no litoral, no Guarujá, decorrente de uma morte policial. Isso aumenta, obviamente, a estatística, mas você tem essa reversão de um processo que vinha se alterando em São Paulo e voltou a acontecer. Mas eu queria te ouvir, Maurício.
É isso, eu acho que essa questão das câmeras nas fardas dos policiais ela vai ter que ser tratada com muita seriedade pelo governo, entendeu? O governo comemorou agora nesse final de ano a redução do número de registro de armas, né? Caiu de 100 e poucos mil para 20 mil, quer dizer, uma redução significativa. Foi comemorado com uma mudança de postura do país em relação à questão das armas, mas acho que uma segurança pública, como várias pesquisas no final do ano também identificaram, hoje o primeiro ou o segundo problema principal na visão dos brasileiros. É importante o governo ter uma resposta para isso, e essa questão das câmaras ela tem que ser de alguma forma, já fazendo trocadilho, uniformizada, né? Como a Fabíola falou, porque se deixar também cada governo estadual que comanda a sua polícia militar tocar esse barco, tem tudo para realmente ficar uma coisa de difícil controle e de difícil resultado, né? Não subestimemos a capacidade do Brasil de desmoralizar alguns equipamentos, né, e recursos, né? Vide aí o árbitro de vídeo do futebol, né, que ninguém utiliza como aqui. Não seria espantoso se a câmera também, mesmo utilizada, ela tivesse uma série de, como o Sérgio falou, os truques já são, alguns truques já são conhecidos, né, para poder driblar a filmagem da câmera, mas mesmo assim é importante que todos os policiais tenham para a questão de proteger a vida, inicialmente, dos próprios policiais, como vocês falaram, né? E evitar episódios lamentáveis. Aqui, na semana passada, aqui no Rio, teve mais uma vez uma abordagem policial em Parada de Lucas, dois supostos traficantes foram levados já sem vida para o hospital, arrebentados de tiro, e, no entanto, tinha uma câmera na casa que filmou, uma câmera na casa que era para filmar criança pequena, não sei, acabou filmando as duas pessoas saindo, os dois supostos traficantes saindo, Bonzinho da Silva, né, da casa, quer dizer, eles foram assassinados no traslado para o hospital. Isso não aconteceria com uma câmera, né? Maurício, aproveitando, o que você nos conta, o que você sabe e viu até agora sobre essa ação da PM na Cidade de Deus, que supostamente vai durar um dia? Sérgio, assim, até curioso para saber o desfecho, porque a Cidade de Deus sempre foi um local de difícil, né, penetração, invasão pela polícia, mas essa ação faz parte já dessas ações conjuntas, já com o governo federal, no intuito de sufocar aí, né, o tráfico de drogas, assim como as milícias, e espera que não haja a tradicional violência também contra quem não tem nada a ver com isso, né, contra o trabalhador lá que mora na comunidade, que acaba sempre sofrendo, né. Também com passo de espera, não tem muita informação, eu busquei agora antes do programa ver se consegui alguma informação, mas não tem muita informação lá de dentro. Enfim, é uma situação que todo mundo vê com uma certa apreensão e também com uma expectativa, né? Porque pode ser um indicativo do que vem pela frente em futuras ocupações ao longo do ano, já que, lembrando bem, a gente vive uma GLO nos aeroportos e portos do Rio e uma série de operações sendo desencadeadas ao longo do ano para tentar coibir tráfico e milícia, não só aqui no Rio, mas no Brasil inteiro. Lembrando que o Lula, quando teve o 8 de janeiro, que, aliás, na segunda-feira completa um ano, e teremos aquele ato em Brasília, fala numa reunião de 5 mil convidados para esse ato em favor da democracia. Alguns governadores de oposição estão inventando desculpa aí, um vai no médico, o outro vai viajar, o outro diz que tem um despacho para fazer para não comparecer. Também não farão muita falta, a gente sabe mais ou menos quem são eles, e ficará claro que são apoiadores do golpismo. Mas teremos na segunda-feira esse negócio. O Lula disse que nunca mais faria um GLO, mas acabou, neste caso do Rio de Janeiro, chegando a um novo acordo com os militares para tentar fazer uma GLO diferente, essa nos aeroportos. Vamos ver como é que será o resultado. Até agora, também não tivemos grandes avanços nessa operação no Rio, que precisa, a gente já discutiu isso em alguns programas aqui, Maurício e Fabíola, aqui já com convidados, nós mesmos, precisa ser uma coisa mais contundente, mais organizada e com um prazo definido, mas um pouco mais largo, né? Sei lá, vamos passar 6 meses, 8 meses, um ano, para tentar realmente resolver esses problemas que vão da milícia ao crime organizado no Rio de Janeiro, ao fluxo do dinheiro. Quer dizer, tem que ser uma coisa muito mais estruturada para que o cidadão, primeiro, para que o Rio recupere a sua autonomia, a sua liberdade, né? Você não ter mais áreas divididas e áreas restritas e controladas por facções criminosas ou pela milícia, que nesse momento, inclusive, já são quase uma coisa só, né? Está virando um grande empreendimento. Essa talvez seja a grande multinacional brasileira, a que mais cresceu nos últimos 15 anos, essa associação da milícia com o crime organizado, que está se espalhando, inclusive, pelo mundo, né?
São bem organizados, né? São os melhores empresários do Brasil. Né? Verdade. E aproveitando, Sérgio, eu não sei se quem nos acompanha sabe disso, porque foi mais uma novidade que aconteceu entre as festas aí, o Zinho, né, que é o principal miliciano, chefe de milícia do Rio de Janeiro, se entregou à Polícia Federal, alegando medo de ser assassinado, quis se entregar diretamente à Polícia Federal, ele está preso já numa série especial, e aguarda também depoimentos e tudo mais que possa vir da parte do Zinho. Lembrando que nessa guerra que a gente está envolvido foi que assassinaram aqueles médicos lá por engano, né, na Barra da Tijuca, no Congresso, quer dizer, são vários casos aí notórios, e começou já a guerra, né, antes do Ano Novo, um dos assistentes do Zinho foi assassinado, estava com o filho dele de 9 anos, também foi baleado na cabeça, está em estado grave no hospital, ou seja, todas aquelas coisas horríveis da guerra do Rio de Janeiro, né, não folga nem entre Natal e Ano Novo. Bem, a Fabíola fez uma reportagem interessante nessa edição. Fabíola, queria que você falasse um pouco dela. É um litígio que vem desde a época do Brasil Império e tal. Agora, obviamente, Fabíola, é um highlight, assim, porque eu recomendo que todo mundo leia, compre a revista, assine, leia, porque está muito interessante. Mas não entrega muito, não, só dá uns pontos. Tá bom, é uma disputa territorial muito antiga, né? Ela é, como você disse, da época do Império, entre o Ceará e o Piauí. Tem uma região ali na fronteira dos dois estados que está sendo motivo de litígio. Acho que em 2012, o Piauí, né, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo, né, a posse de parte desse território que está no Ceará, né? É administrado por prefeituras cearenses, boa parte também da assistência é do governo do estado, e existe uma disputa, inclusive, de narrativas. Enquanto o Ceará se apega à questão identitária, diz que existe toda uma questão de pertencimento daquela população, o Piauí me parece que tem os dados, os documentos históricos e cartográficos que comprovam que esse território é parte do Estado. Então, eu convido todo mundo para ler a revista, porque aí a gente traz alguns detalhes, né? O caso está no Supremo, o Exército está fazendo um levantamento, né, para tentar identificar de fato de quem é o território. Existe um relatório do IBGE também, e, enfim, tudo isso está no debate lá na ação no Supremo Tribunal Federal. Acho que até o final do ano essa querela jurídica será resolvida. Bem, o Maurício, nessa semana, também fez uma reportagem interessante sobre o momento tenebroso do futebol brasileiro, que ele não chegou a pegar a notícia de hoje, eu vou pedir que ele comente essa notícia de hoje, mas que culminou esse momento trágico do futebol brasileiro com a recusa do Carlo Ancelotti a vir a treinar o Brasil. E eu, Maurício, não sei por que motivo e por que tanta gente acreditou que o Ancelotti ia trocar o Real Madrid pelo Brasil, pela seleção brasileira. As pessoas caem nisso, parece aquela lista de jogadores que os times brasileiros vão contratar em todo o início da temporada, né? O Cavani vai jogar não sei aonde, o Messi está vindo para o Flamengo, essas coisas assim, né? E aí passamos um ano acreditando nessa história. E um dos responsáveis por plantar essa notícia, que era o Edinaldo, presidente da CBF, tinha sido afastado do cargo, mas hoje o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, o recolocou na posição. Eu queria, obviamente, Maurício, não ouvir sobre a matéria, eu recomendo que quem nos assiste leia na revista, mas o que você achou dessa decisão do Gilmar Mendes em relação ao presidente da CBF? Em relação a isso, Sérgio, os dados ainda estão rolando sobre a mesa, né? O ministro Gilmar ele já tinha dado indício de que poderia fazer isso, porque ele quer mais esclarecimentos a respeito da... Porque a questão é a seguinte, o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, ele não foi afastado pessoalmente. Na verdade, foi anulado o processo eleitoral que o levou à presidência. Só lembrando, ele era um dos vice-presidentes, que a CBF tem vários, do Rogério Caboclo, que foi afastado por assédio sexual e moral contra funcionários numa ação que já foi arquivada, esse processo, bom que se diga. E ele fez um termo de ajustamento de conduta, um TAC, né, junto ao Ministério Público, para organizar novas eleições e não deixar a CBF acéfala. Só que esse processo foi agora anulado, não reconhecido, digamos assim, pelo Tribunal, pelo TJRJ, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que nomeou interventor
né, que é o presidente do José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, e determinou 30 dias para ele convocar novas eleições. O ministro Gilmar, trazendo de volta o Edinaldo à presidência, ele pode estender esse prazo, mas o fato é que o embrólio político está aí colocado, o Edinaldo não tem mais condições de estar à frente da seleção, vem aí uma comissão, duas delegações de inspetores, uma da FIFA, né, que todo mundo sabe o que é, e outra da Comebol, que é a Federação Sul-Americana, para acompanhar de perto essa questão, porque se existe o entendimento de que o Brasil usou a justiça comum de uma maneira irregular para intervir na questão interna da FIFA, e aí fora do ar aqui, o Sérgio está até brincando que parece alguns setores do Vaticano, né, que querem dar a última palavra sobre determinados assuntos, a FIFA tem isso. Se for interpretado dessa forma, o Brasil pode perder pontos na eliminatória, onde já está em 6º lugar, quer dizer, seria uma coisa terrível. Times brasileiros, como por exemplo Palmeiras, Flamengo e Fluminense, que vão jogar o Mundial no ano que vem, poderiam ser suspensos dessa competição. Enfim, tudo isso em tese. Não deve acontecer, né? Uma coisa muito drástica, mas está colocado sobre a mesa isso aí. A matéria mostra isso tudo, né? Eu não vou entrar em mais detalhes, mas é uma leitura interessante, no qual essa decisão do Gilmar só coloca mais uma peça, mas o fato é que o ano começa mesmo com o Edinaldo reconduzido à presidência, ele não está de fato presidindo mais nada. E isso faz com que o ano comece, né, 2024 comece com o futebol brasileiro completamente à deriva, sem técnico à beira do campo, né? E essa situação do Carlo Ancelotti é aquela história, né, Sérgio Fabíola? Tinha cara de lorota, corpo de lorota, jeito de lorota e era lorota, né? Quem quis acreditou. Mas, enfim, o Ancelotti deu uma coletiva dia 2 agora, no início do ano, confirmando a sua renovação de contrato com o Real Madrid, que já havia sido noticiada pelos jornais. E falou assim, que fique bem claro que eu nunca aceitei de fato, isso está na matéria, mas enfim, é isso, o futebol brasileiro começa em 2024 perigosamente. Não, eu já queria deixar também claro aqui que antes que comece a especulação, o José Mourinho também disse que não pretende treinar a seleção brasileira, que ele quer continuar na Roma. Eu vou mudar aqui de país, obviamente, eu acompanhei as notícias de fim de ano, sou solidário aos argentinos, e é triste vê-los passar por uma situação que talvez seja até mais radical do que a nossa, mas esses dias até também deu uma mudança de área, eu acho que mudou um pouco o cenário. O presidente argentino estava seguindo ali o caminho as indicações, na verdade. O presidente argentino estava, na verdade, seguindo os ditames do Nicolau Maquiavel, que é aquela velha frase de se é para fazer o mal, faça o mal de uma vez só. Ele mandou para o Congresso 2 pacotes, a chamada Lei Ônibus, e depois um decreto, que juntos tem 1000 artigos, que mudam, refundam, reorganizam, tanto do ponto de vista econômico quanto social, a organização da vida argentina. Ele tem pressa em aprovar isso. Muita gente acha que essa é a nova estratégia do extremismo de direita no mundo, depois, ou pelo menos em países periféricos, depois do Brasil, da experiência do Jair Bolsonaro não ter dado certo, a resistência foi crescendo ao longo do tempo. Parece que eles chegaram à conclusão de que é preciso fazer tudo de uma vez, para não dar fôlego da oposição se organizar, não dá fôlego, não dá tempo da população entender o que se passa, e também não dá tempo para que o Estado de Direito, as instituições, sejam capazes de reagir ao que aconteceu. Mas o fato é que também, aparentemente, não vai funcionar, porque nesta semana nós já tivemos 3 decisões, 2 na área trabalhista, barrando os decretos de reformulação, de precarização das leis trabalhistas no país. E teve uma decisão mais de âmbito mais geral de um tribunal de Buenos Aires, suspendendo a maioria das medidas da chamada Lei Ônibus, né? Obviamente, isso tudo ainda acaba em recurso, foi designado um juiz para concentrar a análise de todas essas ações contra os decretos e as decisões do Milei, mas agora tem a parte mais difícil, que é conseguir aprovar isso no Congresso. E também a dificuldade é muito grande. Ainda não foi, a base governista, que é pequena no Congresso, ainda não foi capaz de montar as comissões necessárias para aprovar isso até o dia 25 de janeiro desse ano, que era o desejo do Milei. Talvez se estenda por muito mais tempo
e quanto mais tempo levar, mais difícil vai ficar para aprovar, porque os efeitos já estão acontecendo. Quer dizer, o Milei perdeu muita já popularidade em 20 dias de governo. Ele entrou com mais ou menos 60% de margem positiva, isso já caiu em algumas pesquisas para 53%, 54%. Outras pesquisas dizem que 55% da população argentina já rejeita o Milei e 60% dos argentinos também seriam contra a aprovação da maioria dessas medidas que ele apresentou ao Congresso. Isso tudo vai piorar porque começou a inflação já está aumentando de novo, houve uma liberação geral dos preços com efeito na vida social e a estimativa dos especialistas é que a pobreza, que está em 40%, passe dos 57% e que a indigência, 19% dos argentinos vivem hoje numa situação de indigência, chegue a 27%. Sabe quando é que isso aconteceu? Em 2001. Sabe o que aconteceu em 2001? Era o governo do Fernando de la Rúa, logo depois da instalação do Corralito, que foi consequência daquela dolarização desastrada do governo Menem. Bem, o de la Rúa passou menos de um ano no poder e teve que fugir da Casa Rosada de helicóptero para não ser linchado pela população argentina. Então, esse é o cenário que vai se armando na Argentina nesse momento. O Milei terá fôlego, terá condições, terá apoio popular para manter essas medidas. E se essas medidas forem derrotadas, será o fim precoce do governo do Milei? É isso que a gente também vai ver nos próximos dias. Agora, Maurício e Fabíola, começando pela Fabíola. Tem aí alguma dica, o que acompanhar aí, o pessoal, o que o pessoal deve prestar atenção nos próximos dias? Sérgio, eu estou na expectativa do 8 de janeiro, né? Você falou aí que vai ter um grande evento em Brasília, né, em defesa da democracia, mas, por outro lado, eu acho difícil ter alguma coisa representativa, até porque Alexandre de Moraes está de olho, mas eu não sei, que eles estão muito ousados, digamos assim, se os bolsonaristas vão fazer alguma coisa nesse 8 de janeiro. Maurício? Eu tenho uma dica dupla, né? Duas dicas, na verdade. A primeira em relação a esse assunto que a gente acabou de tratar, da CBF, que nos próximos dias a delegação da FIFA vai chegar e provavelmente na Justiça também vai se definir o que vai acontecer, se vai ter de fato uma eleição, quando ela ocorrerá, e é importante a gente ficar de olho nisso. A outra questão, eu acho que é no Oriente Médio, né? Eu acho que a guerra, né? A invasão da Palestina, da faixa de Gaza, por Israel e todo o conflito, né, que foi iniciado desde do ataque terrorista do Hamas, né, sobre o território israelense, ele tende a entrar no outro capítulo, um capítulo perigoso, né? Nós tivemos nesses últimos dias aí dois acontecimentos preocupantes. Um drone israelense matou o número 2, né, na hierarquia do Hamas, o Al-Aruri, né? Ele estava em Beirute, onde ele morava. Ele, na verdade, ele é o chefe das brigadas Al-Qassam, que é a parte armada do Hamas, né? Enfim, a parte que opera, de fato, essas ações mais contundentes. Foi uma vitória, né, do ponto de vista de Israel, de eliminar o Hamas, uma vitória muito importante, mas que joga o conflito, quando estava se discutindo cessar-fogo, discutindo o corredor humanitário novamente, joga numa incerteza muito grande. Para completar, tivemos ontem um atentado no Irã, né, com mais de uma centena de mortos, que já faz com que o Irã também seja chamado para esse baile aí, sinistro. Quer dizer, é perigoso, estou de olho também, porque a gente pode entrar numa nova etapa de generalização do conflito do Oriente Médio se as coisas não forem contornadas pela via diplomática. Também vamos ficar de olho. Eu agradeço quem nos acompanhou nesse primeiro programa fechamento do ano. Lembrando que este ano é o ano de 30 anos da Carta Capital, então é um bom motivo para assinar a revista, dar de presente, compartilhar, comprar, sugerir, contribuir como puderem. A gente quer chegar bem ao final desse ano, firme e fazendo um jornalismo que seja útil e seja interessante para vocês que nos acompanham. Eu, mais uma vez, agradeço a audiência até aqui. Fabíola, Maurício, até a próxima. Boa noite. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional?
Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato? Muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.